Em meio à correria da cidade de São Paulo, a informação circula o tempo todo, nas telas, nas redes, nos grandes veículos. Mas, longe dos holofotes, existe um outro tipo de jornalismo, mais próximo, mais direto e que, muitas vezes, passa despercebido. O jornalismo de bairro ainda resiste, mas será que ele chega até as pessoas? No meu bairro, no momento, não conheço. Antigamente, até algum tempo atrás, eu lembro de pegar jornalzinho no Farol, que costumava ser um jornal mais local, só que eles foram meio cooptados também pelas grandes imobiliárias, então virou uma divulgação de prédio, então assim, tinha uma notícia e um imóvel, então isso, mas nem isso hoje em dia eu vejo mais. Eu me informo pela mídia alternativa, não pelos jornais da minha cidade. E na minha cidade eu acompanho pela internet também um jornal local que, né, dá as notícias, todos os acontecimentos da cidade. Existem alguns veículos que são esses, Zona Norte da Depressão, sabe? Entre diferentes formas de consumo de informação, o jornalismo local enfrenta desafios antigos e novos. Para quem produz esse tipo de conteúdo, a proximidade com o público é, ao mesmo tempo, força e dificuldade. Enquanto houver a possibilidade de se fazer jornal impresso, estaremos fazendo. A hora que não der para fazer impresso, se houver essa ocasião, nós vamos continuar fazendo jornalismo eletrônico, né? Na base da internet, na base de, sei lá, Facebook, né? Instagram. A gente vai colocando notícia no ar aí, porque é a forma atual de se comunicar. Eu sou Eugênio Canteiro Sanches, jornalista, diretor do jornal semanário Gazeta Penhense, neto de jornalistas e filho de jornalista, então o jornalismo está no DNA. E participamos aqui do jornal, e o jornal faz a cobertura de todas as atividades sociais, esportivas e comerciais da região, e a gente tem uma atividade intensa aqui para fazer um jornal semanal com bastante curiosidade para os leitores locais. E estamos aí desde 1963 circulando normalmente. Qual que é o público do jornal? Tanto faixa etária quanto de onde é? Não há dúvida que a faixa etária é as pessoas de mais idade que gostam do papel. O público de papel é os mais idosos. Eu vou dizer uma coisa para você. Os jovens hoje, que eu estou falando de jovem aí de 14, 15 anos, eles têm uma dificuldade de ler papel que você não queira saber. Ele tem dificuldade de localizar a matéria na página. Ele fala assim, está nessa página. Ele fala, onde é que está? Onde é que está? Porque ele não está, o cérebro dele já não está mais focado e adaptado para gravar aquilo lá na memória, né? E na tela ele viu qualquer coisa, já identificou, sabe o que é, certinho. E essa modificação também é um dos fatores que vai fazer o jornal ser futuramente mais eletrônico do que impresso, se o impresso sobreviver. Bom, nós estamos num tempo de só mídia social. Jornal físico, jornal escrito, eu já assinei muitos anos, não assino mais. Eu acho que o jornal tradicional, então eu leio bastante a Folha, o The New York Times, CNN às vezes na televisão, Globo News. Hoje em dia a gente consome informação de uma forma diferente, né? Então, não vou dizer que eu consumo necessariamente através de jornais, mas de redes sociais que também tem um pouco dessa função de informar também e leitura, né? Livros, coisa nesse sentido também. Eu gosto do jornal mesmo, o físico. Como que você acha que essa modernização impactou o jornal aqui? A modernização dos jornais. Os jornais diários aqui de São Paulo, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, também vem sofrendo modificações e modernizações a cada ano, ou às vezes até menos, né? Tanto é que o formato tanto da Folha e do Estado era um formato grandão, né? Era um jornalão, né? E hoje também eles estão com o mesmo formato que nós fazemos, né? É o formato tabloide germânico, que a gente chama, e eles tiveram que fazer a mesma coisa. É economia de papel, facilidade de leitura, né? De manusear o jornal. Então, e a parte eletrônica também. Todo mundo tem o seu jornal impresso e tem o seu site, a sua plataforma,
que tem as diversas formas do leitor encontrar o nosso noticiário. É difícil para mim, que venho dos tempos mais passados, do jornal feito em chumbo ainda, aquela coisa, para eu me adaptar cada vez a cada modificação, não é fácil não. Antigamente, antes de você nascer, a gente fazia na máquina de datilografia, no extenso a álcool, a gente fazia jornal, o jornalzinho da Comissão Pastoral da Terra, o jornalzinho da região oeste e noroeste paulista. Era do tempo que eu lia todos os domingos os jornais, começava com cultura, hoje não mais. Acompanho os sites dos jornais, o G1, o UOL, mas hoje não acompanho mais os jornais. Ainda bem que eu tenho os meus filhos que trabalham comigo aqui, que também são jornalistas, e eles dominam muito mais a parte eletrônica do que eu. Eu tenho uma certa dificuldade, mas quando eu dou pau aqui, eu chamo eles, está acontecendo um negócio aqui que não está entrando a notícia, não está saindo a notícia, e eles vêm aí e me socorrem com toda a paciência que eles têm comigo. Mesmo com pouca visibilidade, os jornais de bairro seguem presentes em diversas regiões da cidade. Levantamentos feitos pela JORB, Associação de Jornais e Revistas de Bairro, mostram que dezenas de iniciativas continuam ativas, cobrindo temas que raramente aparecem na grande mídia, como problemas locais, serviços públicos e demandas da comunidade. Um trabalho de mapeamento realizado por iniciativas independentes ajuda a identificar onde estão esses veículos e como atuam no território. Mais do que números, esses jornais representam uma conexão direta com o cotidiano da população. Eu vejo pessoas que procuram, por costume, por, sei lá, tantos anos o jornal impresso circulando na casa da pessoa. Eu tenho testemunho de algumas pessoas que dizem assim, se meu pai não entrasse com o jornal todo sábado em casa, não era sábado. Né? Não era sábado, porque sábado eu sabia que ele ia passar na banca, ia pegar o jornal e ia levar para casa. É um tipo de leitor que está ficando cada vez menos, é lógico, né? Mas ainda existe pessoas que fazem questão. Mesmo diante de desafios como a pandemia, falta de recursos e a mudança nos hábitos de consumo, o jornalismo de bairro continua existindo. Preservar essas iniciativas é também preservar o acesso à informação local, aquela que impacta diariamente a vida das pessoas. Apoiar, acompanhar e valorizar esses veículos pode ser um passo importante para fortalecer a comunicação dentro das próprias comunidades. Se você não noticia, desaparece, né? Não só desaparece, como não aparece. Eu acho que esse é o ponto principal. Então, nesse sentido, os jornais locais, acho que eles têm essa força fundamental de tentar trazer essa questão de levantar uma voz específica, assim mesmo. Eu acho muito importante. Eu gostaria de consumir mais, apesar de não conhecer muito. E eu acho que é importante porque, assim, nos jornais grandes a gente acaba não sabendo muito o que acontece na nossa região, né? Problemas locais, tipo, de bairro mesmo. E eu acho importante, sim, manter o jornal tradicional, porque, querendo ou não, dá emprego para os jornalistas, né? Se continuar tudo no tecnológico, só pessoas, enfim, fazendo vídeos sobre o que está acontecendo no bairro, eu não acho que é o suficiente para informar a população. Eu acho importantíssimo, né? Porque cada bairro, cada região tem a sua particularidade, tem os seus problemas, suas ideias, né? E é muito importante que a população local seja iluminada, seja colocada diante do mundo que a gente vive, né? De isolamento. Ele tem que evitar o isolamento. E o Jornal de Bairro tem essa função, que precisava ser mais prestigiado, ter mais recursos. São Paulo é uma cidade muito grande, com bairros que parecem mini cidades, então as demandas de uma população podem se assemelhar com as de outra região, mas elas não são as mesmas. E eu acho que quando você vê a sua demanda sendo atendida ou de alguma forma sendo denunciada num jornal, você se mobiliza, né? Então eu acho que os jornais locais eles têm uma capacidade de mobilização incrível entre a população de um bairro, de um conjunto de bairros. Eles fazem muita falta e são uma ferramenta de luta ímpar.